E aí galera, tranquilo? Queria poder passar a emoção que eu tô sentindo pra vocês no momento, porque o vídeo anterior teve um feedback muito bacana, geral comentando, dando like, participando, acho muito maneiro, cara. Então fiquei muito feliz e vamos lá falar de cinemática pra SpaceX, vamos arrasar com isso aí que ninguém vai parar a gente. Vamos lá. Antes só de começar o vídeo, eu queria falar algumas coisas. Seguinte, primeiro, por que esse vídeo tá grande, tá gigante o tempo? Eu não falei que resolveria 5 questões da SpaceX? Sim, mas eu disse que postaria o vídeo ontem, né? Que provavelmente postaria, mas não consegui gravar, infelizmente. Tô aqui na madrugada agora começando a gravar, foi quando eu consegui o tempo, beleza? E pelo feedback que o vídeo teve, geral comentando, dando like, resolvi recompensá-los aí. Então resolveremos não 5 questões, 10, não 10, 12. Vamos resolver 12 questões de cinemática da SpaceX nesse vídeo. O que isso significa na minha opinião? Se você entender bem toda a teoria que eu vou falar aqui, entender bem as resoluções, o método de pensar para trabalhar com as questões, na minha opinião, você vai estar preparado, pelo menos na parte de cinemática escalar, para a prova. Então, tipo assim, é muito bacana isso aqui, você estar participando, independente do vestibular que você vai fazer, o assunto cinemática vai ser bem tratado em modo de revisão. Então a ideia é que você já tenha uma base nisso, e a gente vai estar revisando isso e trabalhando. Vou até fazer algumas perguntas para vocês no meio das aulas, para vocês comentam para me dizer o que eu tenho que fazer, o que vocês acham melhor. Por exemplo, se eu pegar uma equação qualquer aqui, vamos supor, Torricelli, vocês querem que eu demonstre a fórmula durante o exercício, eu jogue ela, aplique, então eu não sei o que vocês querem, eu vou precisar que vocês comentem aí, tá? Beleza? Então a gente vai começar com isso aí. Então 12 questões, vamos começar com a SpaceX 2012, questão na sua tela. Faremos então uma rápida revisão aí do que é necessário para a resolução do problema. Então vamos lá. Movimento retilíneo uniforme, o que é isso? A gente diz que a velocidade é constante. Você vai ver aí que no exemplo que eu passei, ele fala que o carro está em velocidade constante, ou seja, o carro está em MRU. E qual é o bizu para trabalhar com MRU? Cara, pensa sempre na velocidade média. O que é velocidade média? Variação do meu espaço em relação ao meu tempo. Então é ΔS por ΔT, tá muito conhecida essa fórmula, beleza. E movimento retilíneo uniformemente variado, você vai ver que vai falar que tem a viatura aí, uma polícia, né? E a gente vai trabalhar com MRU-V para a viatura, que ele diz que tem aceleração constante e essa aceleração é diferente de zero, justamente para não ser MRU. E a gente diz o quê? Que é bizu trabalhar com essas duas fórmulas aqui basicamente. Não são as únicas, só que para resolver esse problema a gente vai trabalhar com essas aqui, que é a Vovoat, V é igual a V0 mais AT, e a equação de Torricelli, que ela não envolve tempo, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E aí eu queria fazer a pergunta, vocês acham bacana eu, além de fazer essa revisão, no momento, demonstrar essa fórmula, enfim, demonstrar as coisas, ou você acha legal eu simplesmente botar no quadro, resolver o problema, e caso você tenha alguma dúvida, eu faço um outro vídeo demonstrando essas coisas aqui. Então diz aí nos comentários o que você acha melhor. Para essa aula número 2, né, aula de cinemática, eu vou usar esse método aqui, de jogar as fórmulas no quadro e não ficar demonstrando para não perder tempo. Mas se você acha bacana fazer demonstrações, escreve nos comentários. A maioria vence. Então se a maioria falar demonstra as fórmulas, demonstra tudo antes de resolver o exercício, daí eu vou fazer isso. Se a maioria falar para só simplesmente jogar as fórmulas e eventualmente fazer outros vídeos demonstrando separadamente, é isso que eu vou fazer. Então depende de vocês, cara. Eu tô aqui para ajudar e o que for melhor para vocês é o que eu vou seguir. Só que vamos ver esse Vovoat, que ele é tão simples assim, rápido de demonstrar, que eu vou até demonstrar ele. O Torricelli é mais complicado de demonstrar, então eu não vou demonstrar nesse vídeo. Porém, o que eu tenho para dizer? Tudo isso aqui já tem vídeo separado no meu canal. Então se você pesquisar isso aqui ou isso aqui, equação de Torricelli, equação horária da posição, no meu canal, se você botar equação horária da posição, MHS, equação de Torricelli, MHS não, perdão, super exatas, equação de Torricelli, super exatas, você vai achar a demonstração no meu canal em vídeos separados. Mas mesmo assim vamos ver a demonstração desse Vovoat, porque ele é consideravelmente simples e rápido. E a gente trabalha um assunto bem interessante. Qual a definição de aceleração? A aceleração é a variação da minha velocidade em relação ao tempo. Como é que eu posso lembrar disso? Um jeito legal. Você está lá no seu carro, felizão, tirou sua carteira, fala, mãe, quero dirigir, vambora. Então o que você faz? Você pisa lá no acelerador, certo?
E o que acontece? O nosso velocímetro vai alterando lá conforme a gente pressiona o acelerador, né? Então a gente tem o quê? Uma variação da velocidade. Em relação ao quê? Em relação ao tempo. O tempo vai passando, o tempo não para, né? Quando você está fazendo isso, o tempo está passando. Então a gente fala que a aceleração é a nossa variação da velocidade em relação ao tempo. Então é um exemplo bosta, mas funcional, né? Então se a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, o que é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então vou falar que a velocidade final vale v e a inicial vale v0. V menos v0 sobre o tempo final menos tempo inicial. Mas convenhamos, tu vai lá olhar o teu cronômetro, marcar algum tempo, o que você faz? Você começa do tempo 20 segundos, do 30? Não, cara. Você sempre começa do zero, né? Vamos lá, vou cronometrar. 0, 1, 2. Você não começa do, vou começar do 30, 31, 32. Não, né? Então T0, tempo inicial, vale 0 segundos. O que significa isso? 0 segundos. Eu posso falar então, que aqui, posso tirar, vai ficar o que então? Que a aceleração é igual a V menos V0 sobre T. Ok? Então vou anotar aqui. V menos V0 sobre T. E aí eu posso multiplicar T dos dois lados, né? O famoso passa esse cara multiplicando, fica o quê? Fica que A vezes T é igual a V menos V0. Daí isolando V, eu fico que V é igual a V0 mais AT. Então tá aí a demonstração da Vovoat, rapidinho. Como eu disse, Torricelli demora um pouquinho mais, a gente teria que usar a equação horária da posição. Mas só vou te passar a ideia para demonstrar Torricelli. Qual seria a ideia? Tá vendo que aqui é V igual a V0 mais AT? O que você vai fazer? Você vai isolar o tempo aqui. Então vamos isolar o tempo. Como é que ficaria caso eu isolasse o tempo aqui para esse cara? Ficaria o seguinte: tempo é igual V menos V0 sobre A. E aí esse tempo que você isolou, você teria que jogar na equação horária, que é o famoso sorvetão. Que é o que? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então você pegaria esse valor de t aqui, jogaria no lugar de t aqui, e aqui t ao quadrado, você eleva isso aqui ao quadrado e joga aqui dentro. E aí se você mudar um pouquinho, você chega aqui v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 nada outra s. Então é assim que a gente demonstra a Torricelli. Não é a única forma de demonstrar, mas é uma delas. Ok? Beleza? Então vamos agora para o problema. Um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km por hora em uma rodovia federal. Ele passa por um trecho da rodovia que está em obras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Após 5 segundos da passagem do carro, uma viatura policial inicia uma perseguição, partindo do repouso e desenvolvendo uma aceleração constante. A viatura se desloca 2,1 km até alcançar o carro do infrator. Nesse momento, a viatura policial atinge uma velocidade de... Beleza. Então você percebe que nós temos duas coisas distintas no mesmo problema. Como assim duas coisas distintas? A gente tem o carro e temos a viatura. E qual é a minha dica para tu resolver problemas desse tipo e de um modo de cinemática de um modo geral? Cara, representa isso. Ou seja, faça desenhos do que o enunciado diz. E nesse caso eu vou fazer dois desenhos. Por que dois desenhos? Eu tenho o carro e tenho a rodovia. Rodovia não, perdão, é a viatura. Não fica fazendo o seguinte, botando tudo na mesma rodovia. Bota um carro e bota uma viatura em cima do carro ali e faz a análise. Não, faz separado, cara. Para você não se embolar raciocínio. A minha dica principal faz os cálculos que você tem que fazer em cima do carro e depois faz os cálculos que você tem que fazer sobre a viatura e aí você utiliza as equações de cinemática para relacionar carro e viatura e resolve o problema. Essa é a dica principal, cara. Sempre assim. É padronizado isso. Ok? Então vamos lá. Vou montar aqui, ó, uma reta da rodovia para a gente trabalhar. Vou montar aqui, ó. Algo desse tipo aqui, certo? Beleza? E aqui vou mandar a mesma rodovia embaixo, tá? Uma representando nosso carro e a outra representando a nossa viatura. Então primeiro eu vou botar para o carro. Então vou fazer um carrinho aqui, ó. Chamar o carro de C e a viatura vou chamar ela de V. Beleza? Então agora a gente vai para o enunciado e ver o que ele diz aí de interessante para a gente trabalhar a resolução desse problema. Então ele começa falando que a velocidade do nosso carro vale quanto? Vou chamar de VC. Ela é constante e vale 72 km por hora. Então vou anotar aqui, V é constante segundo o enunciado. Ok. E aí ele fala o seguinte, a velocidade máxima atingida é de 60 km por hora.
Ou seja, esse cara está acima da velocidade máxima, ele está em 72. Ele não pode passar de 60. Passando de 60, ele vira um infrator, ou seja, ele está fora da lei. Então, o enunciado só dá esse valor de 60 justamente para deixar bem claro que ele está acima do valor máximo. Então, esse resultado de 60 a gente não vai usar para nada na conta. Ele poderia, em vez de 60, falar 50, 71, 70, não ia mudar nada. Só para deixar bem claro que ele está acima da velocidade máxima, ou seja, ele vai ser perseguido aí pela viatura. Ok? Tranquilo. E aí ele fala o seguinte: após 5 segundos desse carrinho andando para lá, a viatura começa a perseguir ele. Ou seja, em 5 segundos ele vai andar uma distância D. Vamos supor que ele vai andar até aqui em 5 segundos, ó. Suposição aqui, ó. Então isso aqui, ó, em 5 segundos. 5 segundos ele andou isso aqui. Que vai ser uma distância que eu vou chamar de D. Tá bom? D. A gente vai tentar descobrir o valor de D. Então ele vai andar nessa distância D, e quando ele chegar nessa distância D, ou seja, após 5 segundos, a viatura vai começar a perseguir ele. Ok? Entenderam isso? Safo. Então vamos começar tentando encontrar esse valor de D? Vamos lá. Não, antes vamos falar da viatura também. Ele fala que a viatura tem o quê? Velocidade inicial 0, então eu vou falar que V de viatura 0 é 0, né? Velocidade da viatura inicial, tá? Só uma representação. Vale 0 aqui, é VC constante, né? A velocidade do carro é constante. E essas informações que a gente tem, e fala que a viatura alcança o nosso carro em 2.1 km, que é a mesma coisa que 2.100 metros, né? Então eu vou colocar aqui, vou supor agora o carro aqui, e a viatura também aqui, que é o momento onde eles se encontram, né? Viatura e carro aqui, eles se encontram, ok? Então tá, então aqui seria o ponto 2,1 km, que é a mesma coisa que 2.100 metros. Tá bom? Então vamos tentar achar essa distância D. Eu botei logo 2.100 porque eu sei que essa distância D ela dá menor que 2.100, tá? Então tranquilo, ok? Porque você talvez pense, ué, não pode ser a distância D? Você vai ver que D vai dar menor que isso aqui, então é antes. Então esse desenho aqui tá certinho. Seria mais legal você achar D e depois fazer isso, né? Mas não altera nada não. Só botei um enunciado aqui, tudo enunciado diz pra gente, ele quer saber a velocidade final do V, né? Da viatura. Então vamos lá. O que a gente sabe? O carro, ele está em que tipo de movimento? Ele está no movimento retilíneo uniforme. Por que ele está no MRU? Porque ele fala que a velocidade é constante, a gente viu isso. Então, quando é a velocidade constante, qual é a ideia que a gente tem que usar? Velocidade é igual a distância sobre tempo. A distância eu chamei de D, né? Sobre um tempo. Só que velocidade é essa? Ele fala que é constante, né? A velocidade do carro. Vale quanto? 72 km por hora. Aí você vai botar 72 aqui e vai dar mole de bobeira. Por quê? Olha aqui, 2.100 metros, 5 segundos, e a questão, se você for olhar as alternativas, tudo termina com metro por segundo, ou seja, ele quer SI. E olha aqui, 72 km por hora. Então, cara, você tem que passar isso para metros por segundo. Esqueci de falar isso na aula necessária que a gente vai precisar. Mas, o que a gente faz? Você tem aqui, ó, quilômetro por hora. Para passar para metro por segundo, é só você dividir por 3,6. Se você quer fazer agora metro por segundo por quilômetro por hora, para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Tá certo? Entendeu? É assim que a gente faz. Se quiser eu demonstro isso também, tá? É simples, não é difícil não. Vamos lá então. 72 km por hora dividido por 3,6 para a gente passar para metro por segundo. Dá quanto? 72 dividido por 3,6 dá 20. Então 20 metros por segundo que a gente tem a velocidade do carro. Então vou botar aqui, 20 é igual a distância que eu quero saber. E que tempo é esse? Esse tempo é de 5 segundos, né? Ok? Então dá pra gente achar a distância aí. Passo o 5 multiplicando, 5 vezes 20, 100. Então a distância é de 100 metros. Então D aqui vale 100 metros. Certo? Beleza, e aí eu te pergunto. Se essa distância vale 100 metros e essa toda vale 2.100, que é o ponto de encontro, quanto que vale essa distância aqui, daqui até aqui? Bom, vai valer tudo menos isso, né? Tudo isso aqui. Tira isso, sobra isso. E é o que eu quero saber. Então vai ser o quê? 2.100 menos 100. Então isso aqui, essa distância aqui que eu vou ter aqui, vai ser de 2.000 metros. Certo? Beleza. Só que o que eu tenho agora de interessante? Olha aqui. A partir daqui,
é o momento, no momento que ele está aqui nos 5 segundos, ou seja, a distância de 100 metros, esse cara sai atrás dele e se encontram no 2100. O que isso significa? Significa que o tempo que esse cara vai fazer daqui até aqui é o mesmo tempo que esse cara faz daqui até aqui, já que eles vão se encontrar aqui. Aqui é como se ele saísse do ponto zero dele e aqui o ponto zero dele, entendeu? É uma nova análise. Então o tempo que eu vou ter aqui e o tempo que eu vou ter aqui deverão ser iguais, certo? Beleza. Então como é que eu vou fazer isso agora? Vamos lá. Vamos calcular o tempo daqui então. Como é que eu calculo o tempo? De novo, velocidade é constante. Então velocidade constante é igual ao quê? Espaço. Só que espaço que agora? Daqui até aqui eu tenho o quê? 2.000 metros. Sobre o tempo. Que tempo? É o que eu quero saber. Só que a velocidade não é constante. Vale quanto? 20. Então vou botar 20 aqui no lugar. E aí a gente pode achar o nosso T. Corta zero com esse zero. Posso falar que T é o quê? 200 dividido por 2. Logo T, 100 segundos. Então o tempo que ele faz isso aqui é um tempo de 100 segundos. O que isso significa? Que a viatura vai fazer daqui até aqui num tempo de 100 segundos. Foi? Beleza. E agora, o que a gente pode utilizar? Vamos pensar agora na viatura. Pensando na viatura, ele fala que a aceleração dela é constante. Então a gente tem que pensar o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. O que vai dizer então lá? Lembra? V é igual a V0 mais AT. Vou voate. O que eu vou fazer então? Velocidade do quê? Da viatura é igual a velocidade inicial da viatura. Quanto vale a velocidade inicial da viatura? Zero, ele fala, né? Então é isso aí. Deveria ser V, 0V, mas tudo bem. Então isso aqui é zero. Então zero, mas a aceleração vale quanto? Não sei. O tempo ele faz em 100 segundos. Então eu posso muito bem falar que a velocidade da viatura é 100 vezes A. Então se eu quisesse descobrir a aceleração, eu posso falar que a aceleração é a velocidade da viatura dividido por 100. Essa informação aqui é muito importante, tá? E o que eu vou deixar até anotado aqui, ó. A aceleração, velocidade da viatura sobre 100. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos utilizar Torricelli. Vamos utilizar o Torricelli aí. Então, posso falar que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, vamos lá. De novo, eu estou na viatura, tá? Então, a velocidade da viatura ao quadrado é igual a velocidade inicial da viatura é zero. Então, 0 ao quadrado continua sendo zero. Igual a 2 vezes a aceleração. Só que a aceleração a gente viu que vale quanto? Velocidade da viatura sobre 100. Vezes o delta S. O delta S é o quê? Do 0 até 2100, 2100, né? Então é isso aqui. Beleza? E aí o que eu posso fazer agora? 0, 0, posso cortar aqui. Vai sobrar o que então? Velocidade da viatura ao quadrado é igual a 21 vezes 2, 42. Velocidade da viatura. E aí tu percebe que eu tenho aqui velocidade da viatura e o ao quadrado. Então eu posso cortar esse quadrado disso aqui, sobrando o quê? Que velocidade da viatura vale 42, como eu estou trabalhando com esse metros por segundo. E aí a gente responde o problema. Seria aí a letra E. Vamos para o problema 2. Num dia sem vento, sob a chuva que cai verticalmente, com velocidade constante em relação ao solo, uma pessoa caminha horizontalmente em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 1 metro por segundo, inclinando o guarda-chuva a 28,5 graus, em relação à vertical, para resguardar-se o melhor possível. A intensidade da velocidade da chuva em relação ao solo é dados. Cosseno de 28,5 graus igual a 0,88, seno de 28,5 graus igual a 0,48, tangente de 61,5 graus igual a 1,84. Beleza, vou te mostrar que essa questão é possível resolver de mais de uma forma, tá? Porque aqui você vai escolher o referencial para resolver o problema. Por exemplo, eu gosto, como eu disse, questões cinemáticas, coisas do tipo, representar em desenho. Só que quando eu represento em desenho, eu já estou admitindo um referencial específico. Por exemplo, eu escolhi o guarda-chuva apontado para cá, né, nessa inclinação. Eu poderia ter colocado ele ao contrário, para cá. Então, isso aqui tudo é relativo, ok? Então a ideia é usar velocidade relativa. A chuva que eu coloquei e o guarda-chuva aqui. Entende isso? Então você escolhe como você vai resolver o problema. Eu escolhi esse diagrama primeiro e vou te mostrar outra forma de resolver depois dessa aqui. Então, começando por essa aqui que eu escolhi o guarda-chuva para cá. E ele fala que a velocidade da pessoa em relação ao solo é de 1 metro por segundo. Estou considerando que a pessoa está indo para a chuva, né, obviamente.
Então eu considero que a pessoa está com a velocidade para cá. VP, né? Sendo VP, o módulo vale 1 metro por segundo, ok? A chuva tem a velocidade constante vertical aqui, né? Então, vou botar a velocidade da chuva aqui para baixo. Velocidade da chuva, chamar de VCH, certo? E tem mais alguma? Não, né? Só isso. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mudar o referencial aqui de trabalho. Como assim vou mudar? Em vez de eu considerar a velocidade da pessoa igual a 1 metro por segundo, eu vou considerar que ela está em repouso, ela está parada, ok? No meu referencial. Então o que eu vou fazer? Em vez de falar que a pessoa está indo para a chuva, eu vou falar que a chuva está indo para a pessoa. É uma mudança de referencial. Você vai ver, no próximo exemplo não. Na segunda forma de resolver esse problema, eu vou considerar já a pessoa. Então eu vou considerar exatamente esse problema, não vou mudar o nosso referencial. Só quero te mostrar que você decide como resolve o problema, cara. É você que escolhe. Então, na verdade, em vez de pensar nesse VP, eu vou pensar na velocidade da chuva horizontal de mesmo módulo para cá. Já que eu considero que a chuva está indo para a pessoa, então eu vou considerar para lá, a chuva está indo para a pessoa. Então, antes, eu pensava no quê? A pessoa indo para a chuva, considerando a chuva em repouso. Agora eu estou pensando a pessoa em repouso e a chuva indo em direção a ela. Então, essa velocidade aqui, por mais que ela esteja em sentidos diferentes, o que a gente pode falar? Que em módulo, a velocidade dessa pessoa é igual à velocidade da chuva horizontal, né? Vou botar VCHH, velocidade da chuva horizontal. Espero que você tenha compreendido isso. Ideia de velocidade relativa. E se você não entendeu, espera a segunda forma que talvez fique mais fácil de entender. Então tá, ele fala o seguinte pra gente: a inclinação do guarda-chuva com a vertical é de 28,5 graus. Então ele tem essa inclinação. Onde que fica a vertical? Vou traçar aqui a vertical, ó. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo bonitinho, vale quanto? 28,5 graus. Segundo o enunciado. Ele fala que a velocidade da chuva em relação ao solo é constante, e ele quer saber justamente a intensidade dessa velocidade. Ok. Então vamos escrever vetores aí. Esses valores aqui que ele dá, eu escrevi aqui, então eu vou apagar isso aqui, tá? Vai ficar mais fácil, para a gente ganhar um espacinho aqui para trabalhar. O que eu vou fazer então aqui agora? Vamos lá. Vou escrever o vetor aqui. Vamos lá, eu tenho o quê? Velocidade da chuva aqui, que é VCH. VCH, certo? Eu tenho esse VCHH, que é a velocidade da chuva horizontal, para cá. E aí você tem que saber a soma de vetores. Qual é o vetor resultante? O vetor resultante seria esse aqui em vermelho. E aí que é legal. Por que isso é legal? Porque você vê que ele tem o mesmo modelo do nosso guarda-chuva. Assim, assim. Então, o que eu sei? Se eu traçar uma vertical aqui, que ângulo que eu tenho aqui? Olha aqui. Tem a mesma inclinação. 28,5 graus. Então, aqui vale quanto? 28,5 graus. E o que isso significa? Tudo isso aqui vale quanto? 90 graus. Isso aqui, ó. 90. Então, quanto vai valer isso aqui? 90 menos 28,5. Quanto que dá 90 menos 28,5? 61,5 graus. E a gente tem alguma informação sobre isso, né? Olha que maneiro. Então, a gente chegou nisso aí. E aí você percebe que eu tenho o quê? A informação da tangente de 61,5 graus. Então, vamos aplicar a tangente dela aqui, né? Então, vamos fazer o quê? Que tangente, chamar de TG, tá? De 61,5 graus é o quê? O que é tangente? Você tem que lembrar sempre do socatoa. Socatoa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem seria o oposto de 61,5? Seria esse cara aqui, que em módulo representa o nosso VCH. Sobre adjacente, o nosso VCHH. E agora as informações que a gente sabe. A tangente de 61,5 vale quanto? 1,84. Então 1,84 é igual a velocidade da chuva que eu quero saber, né? VCH. Sobre a velocidade da chuva horizontal, que a gente falou que em módulo é igual a velocidade da pessoa em relação ao solo, que é quanto? 1 metro por segundo. Então bota 1 aqui. Se é 1, então não muda nada. Significa então que a velocidade da chuva vale 1,84 metros por segundo. Então a gente já marca aí, ó. Olha lá, olha a letra A, 1,8 metros por segundo. Então a resposta aí seria a letra A. Beleza? 1,8 metros por segundo. Entendeu? Legal, agora vamos ver de um outro referencial.
Ou seja, em vez de eu pensar nessa mudança para a velocidade da chuva horizontal, vamos pensar na velocidade da pessoa mesmo. Ok. O que eu vou fazer então? Em vez de pensar o guarda-chuva dessa forma, eu vou pensar ele diferente. Vou pensar ele assim, ó. Vou tentar representar aqui maneiro. Essa velocidade da chuva aqui esquece. Agora eu vou pensar a chuva em repouso, a chuva parada, né? Ok? Então vamos botar o guarda-chuva para cá, ao contrário. Vai ficar meio ferrado aí, um mãozão mesmo, só para poder representar mais facilmente. Representa ele para cá, ó. Ó. Representei ele para cá. Ok? Então tá aí o nosso guarda-chuva. E eu considero agora a chuva em repouso e eu vou considerar a velocidade da pessoa, novamente vindo para cá. Então eu tenho essa velocidade, vou chamar de VP, e tenho a velocidade da chuva. Então o que eu tenho aqui? De novo, escrevendo vetores, eu tenho a velocidade da chuva, VCH, e tenho agora, para cá, a velocidade VP da pessoa. Qual é o vetor resultante? Esse aqui, né? Então, ó, o vetor resultante de novo bate com a inclinação da chuva, do guarda-chuva. E aí o raciocínio é completamente análogo. O que eu vou fazer? De novo, a gente sabe que a vertical aqui, ó, forma um ângulo de quanto? 28,5 graus. Então significa que o ângulo que eu tenho aqui, ó, se eu fazer uma vertical, é de 28,5 graus. Tá certo? Então aqui dentro do triângulo seria o quê? Vou botar esse triângulo aqui maior. Seria o quê? 90 menos 28,5 graus. Quanto? 61,5 graus. E aí eu tenho o que aqui? Velocidade da chuva. E aqui eu tenho velocidade da pessoa. Velocidade da pessoa, isso mesmo. E aí, de novo, faz a mesma coisa. Tangente de 61,5 graus é igual a cateto oposto, velocidade da chuva, sobre adjacente velocidade da pessoa. Só que a velocidade da pessoa vale quanto? 1 metro por segundo. Vou botar 1 aqui. Tangente de 61,5 vale quanto? 1,84. Então, de novo, eu chego que a velocidade da chuva vale 1,84, ou seja, 1,8 metros por segundo. Então, viu que você que é do autorreferencial, cara, você escolhe como você quer trabalhar para resolver o mesmo tipo de problema. Valeu, vamos para o exemplo número 3. Um automóvel percorre a metade de uma distância d com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nesta situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância d é d. Beleza. Então vamos lá, o cuidado que você tem que ter para isso aqui, cara, é você não achar que fazer a velocidade média total da distância d é a média das velocidades. Então muita gente erra isso de bobeira, achando que é só pegar 24 mais 8 e dividir por 2. Ué, né? Metade, metade? Então 24 mais 8 e dividir por 2 é a resposta. Errado. Errado, errado, errado. Você só faz a média das velocidades quando a gente diz que o tempo percorrido no primeiro percurso é igual ao tempo percorrido no segundo percurso. Ou seja, se fosse delta T1, ou seja, T1, o tempo 1, que eu falaria isso aqui, igual a delta T2, de fato valeria dizer que a velocidade média total seria a velocidade do primeiro mais a velocidade do segundo dividido por 2. Não é o caso desse exercício. A gente não tem que o delta T1 é igual a delta T2. O que a gente tem aqui é que delta S1 é igual a delta S2. Ou seja, a distância daqui é igual à distância daqui, não o tempo. Então, não é para usar isso aqui. Não faça isso nessa questão. Ok? Então, o que eu tenho que fazer, cara? A gente vai estar utilizando a ideia de média harmônica. Você não faz a média aritmética, como isso aqui foi a média aritmética, você usa a média harmônica. Mas vamos supor que você não sabe o que é média harmônica. Como é que eu faço esse exercício? Então lá, vamos raciocinar então. E aí depois de que a gente raciocinar e resolver, a gente faz via média harmônica, caso você já queira estar decorado ou besurado, sei lá, para a prova, tá? Então, método normal aí. O que eu faria? Cara, pensa em casos separados. Já falei, sempre representa e pensa em casos separados. Falei isso no exemplo número 1. É sempre assim, é padrão. Então vamos pensar no caso em vermelho aqui, botei em vermelho, que é a distância d sobre 2 e velocidade média. Você está falando de velocidade média? Como é que eu posso calcular? Você sabe que velocidade média é igual ao quê? É a variação do meu tempo, do meu espaço, perdão, em relação ao tempo. Não é isso? Então a velocidade média aí do vermelho vale quanto? 24 metros por segundo. 24 é igual à variação desse espaço, eu não sei, vou chamar de
delta S1, que seria esse espaço aqui. Quanto que vale delta S1? Na verdade eu sei, né? D sobre 2. Aí. Perdão. D sobre 2. Isso dividido pelo meu tempo. E esse cara eu não sei. Vou chamar de delta T1. E aí eu tenho que encontrar o delta T1. Então como é que vai valer o delta T1 aí? Vai ficar que delta T1 é igual ao quê? Esse 2 poderia estar aqui embaixo multiplicando, vai passar lá multiplicando 24, né? Então ficaria que delta T1 é o quê? D sobre 24 vezes 2, 48. Certo? Se não entendeu, vamos lá. 2 aqui pode estar multiplicando aqui embaixo. Então fica 2 delta T1. E aí eu passo esse 2 multiplicando e o D dividindo para a gente achar. Na verdade eu passo delta T1 para lá e trago 24 para cá. Ok? E a gente chega nessa conclusão aqui. Então eu já tenho o valor de delta T1. Agora eu vou atrás do valor de delta T2. Usando qual fórmula? A mesma, já que a gente está trabalhando com velocidade média, eu vou usar isso aqui. Correto. Beleza, deixa eu pegar aqui o piloto azul, tá dele aqui. Vamos lá. A velocidade média para o azul é o quê? 8 metros por segundo. Isso é igual a distância dele também vale a mesma coisa, D sobre 2. É isso? Sobre variação do meu tempo, que é o que eu quero saber, que eu vou chamar de delta T2. Então quanto que vai ficar aí? Vai ficar que delta T2 é igual ao quê? D sobre 2 vezes 8, 16. E aí, que maneiro. Já tenho delta T1, já tenho delta T2. Ele quer saber o quê? A velocidade média total. Só que a minha velocidade média total, qual o tempo total? O tempo total vai ser... tempo total é igual a delta T1 mais delta T2. Certo? Beleza. Então a gente vai achar aí o tempo total. O tempo total vale quanto? Vou chamar de TT aqui. Delta T1 mais delta T2, D sobre 48, mais D sobre 16. Só que aqui eu posso multiplicar por 3 em cima e embaixo. Por quê? 16 vezes 3 dá 48. E aí eu fico podendo juntar tempo total 3D mais D, 4D, sobre 48. Eu posso fazer até uma divisão para melhorar. 4 sobre 48 dá o quê? 1 sobre 12, né? Então é D sobre 12 o meu tempo total. E se eu tenho o tempo total, agora o problema ficou tranquilo, porque eu tenho a distância total. Quanto que vale a distância total? D, né? Tudo vale D. Se tudo vale D, vou usar isso aqui, que é a velocidade média. Então, a velocidade média é igual a distância total, D, e o tempo total, D sobre 12. E aí vai ficar o quê? D vezes 12 sobre D, né? Repete primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, assim. D vai cortar com D e sobra 12. Então a gente já pode falar que a velocidade média de todo o percurso é 12 metros por segundo. Se eu não me engano, aí a gente marca a letra A. Como é que eu faço isso de maneira direta já? Visurada. A gente usa a chamada média harmônica. Toda vez que você vê distâncias iguais, você pode usar a média harmônica caso esteja trabalhando com velocidade média. Toda vez que tiver tempos iguais, média aritmética caso seja velocidade média. Ok? Então como é que ficaria? Usando média harmônica, velocidade média total é o que? A gente pega 2 vezes a velocidade do primeiro cara, vezes a velocidade do segundo, sobre a soma das velocidades. Isso é fazer média harmônica. Então como é que vai ficar isso aí? 2 vezes a velocidade 1, a velocidade em vermelho, 24, vezes a velocidade azul, 8. Sobre a soma delas, 24 mais 8, quanto dá isso? 32, não é isso? Certo? E agora, o que dá pra gente fazer? Olha aqui. 2 vezes 8, 16. 32 sobre 16 daria 2. Então 16 sobre 32 é 1 sobre 2. 24 sobre 2, 12. Então a gente chega na mesma conclusão, 12 metros por segundo, um pouquinho mais rápido aí. Então, vai de você se você quer aplicar logo isso aqui direto, ou fazer desse jeito, tá bom? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Vamos para o próximo aí.
Um caminhão de 10 metros de comprimento, descrevendo um movimento retilíneo e uniforme, ingressa em uma ponte com uma velocidade de 36 km por hora. Passados 20 segundos, o caminhão conclui a travessia da ponte. O comprimento da ponte é de 100 metros, 110 metros, 190, 200 ou 210. Cara, na moral mesmo, essa questão é muito manjada. Cai sempre, é a mesma ideia. Você não tem direito de errar isso aqui. Então, se você ainda não manja, vem comigo pra gente safar tranquilamente isso aqui. Beleza? Vamos lá. O maior cuidado que você tem que ter é sempre levar em consideração o tamanho do nosso caminhão aqui. Porque ele quer saber o quê? A ponte. Eu vou considerar isso aqui sendo a nossa travessia, a nossa ponte, tá? Então, eu vou falar que tem a distância aí, ó, D. Ok? Ele fala que ele vai completar, ou seja, o caminhão vai chegar aqui, ó, completo ele quando ele chega totalmente aqui, né? Ele já está aqui depois da ponte, aqui a continuação. Então, ele fala que faz isso num tempo de 20 segundos e a velocidade é constante, 36 km por hora. Por que é constante? Porque ele fala que é um movimento retilíneo uniforme. Ok? Fala que o comprimento do caminhão é de 10 metros e quer saber quanto que vale a distância da ponte, que é D aí. Só que a gente começa a travessia toda daqui, né? Então cuidado, tem que levar em consideração o nosso 10. Então tá, já que a velocidade é constante, o que eu posso falar? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade, a média seria a nossa velocidade constante, é isso, 36. Então eu vou escrever aqui embaixo, ó, 36. Certo? Errado. Por que errado? Quilômetros por hora. Tem que passar para metros por segundo aqui, ó. Segundo, metro, e a gente pode também querer no SI. Quase que eu esqueço até. Então como é que eu faço de novo? Divido por 3,6. 36 dividido por 3,6, obviamente que é quanto? 10. Então é 10 metros por segundo. Então agora sim. 10 é igual a... O meu espaço, quanto que ele vale? Aí você tem que ter muito cuidado. O espaço tem que ser considerado todo. Ou seja, do ponto zero é ΔS sobre ΔT. Então é tudo até o início. O início é do zero aqui. Então é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é quanto? 10 mais D. Né? 10 mais D. Ele inicia aqui. O caminhão começa aqui. Ele não começa aqui. Ele começa aqui. Ele fala comprimento é para considerar o tamanho dele. Ok? Não é para considerar como um ponto, por exemplo. Dividido pelo meu ΔT, que ele fala que é 20 segundos. Por que ΔT é igual a T? Porque a gente lembra que ΔT é o quê? T menos T0. Só que a gente sempre começa contando T0 do zero. Então isso ali é a mesma coisa que o T. Então 20 aqui. Aí a gente consegue encontrar o valor de D, né? O que eu vou fazer então? Passo esse cara multiplicando. 20 vezes 10, 200. Isso é igual a 10 mais D. Então D é igual a 200, o 10 posso passar lá subtraindo, 200 menos 10. Logo, a distância da nossa ponte, 190 metros. Beleza? Então a gente marca aí a letra C, é o valor de D. O gráfico abaixo indica a velocidade escalar em função do tempo de um automóvel que se movimenta sobre um trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Beleza? Aí está aí o gráfico. Podemos afirmar que o automóvel, e aí tem as opções. Beleza, então tá aqui o gráfico e a gente vai fazer a análise dessas opções. Antes vamos fazer só uma rápida revisão aí sobre as coisas que a gente pode trabalhar. Não necessariamente a gente vai trabalhar nessa questão, só que eu só queria fazer revisão para um outro tipo de questão que cai e seja interessante. Então a gente trabalha aí com um gráfico de velocidade por tempo. Então se você quiser saber, por exemplo, a distância total, toda vez que você vê velocidade por tempo é só você fazer a área do gráfico. Então a área do gráfico dá o espaço total. Só queria falar isso. Então tá, o que significa essas declividades aqui na reta? Por exemplo, isso aqui, essa reta subindo aqui, tá vendo a reta aqui inclinando? Significa que a gente tem uma aceleração aí. Aceleração o quê? Maior do que zero, tá? E se eu tiver ela indo para baixo, ou seja, decrescente aqui, ó, é uma aceleração negativa, ou seja, desacelerando. E quando eu estou com uma reta aqui, uma retinha horizontal, né, dizemos assim, quer dizer que a velocidade está constante, tá vendo? Não muda igual a 40. Então, é só análise simples em gráficos. Nesse exercício, como não vai precisar fazer muita análise, eu não vou fazer uma revisão grande sobre espaço, um gráfico de aceleração por tempo, então vamos direto ao ponto, tá?
Letra A. Entre os instantes 0 minutos e 2 minutos, descreve um movimento uniforme. Então, para o movimento ser uniforme, o que a gente tem que ter? As velocidades tem que ser o quê? Constante, a aceleração tem que ser 0. E não acontece isso. Olha só, 0 e 2 minutos, a gente tem a aceleração aqui, como eu disse. Que a aceleração, ela é maior do que 0. Vou até anotar aqui, ó. Aqui a gente tem a aceleração maior do que 0. Aqui a gente tem a velocidade constante. E aqui a gente tem a aceleração menor do que 0. Ou seja, aqui está desacelerando, aqui está acelerando. Ok? B. Entre os instantes 2 minutos e 5 minutos está em repouso. Então, entre 2 e 5 está em repouso? Não. Por que não está em repouso? A velocidade está constante. Velocidade constante não significa que está em repouso. Ele tem a velocidade, vale quanto? 40. Não está em repouso, tem velocidade. Então, só está constante, mas não está em repouso. Então, está errado também. C. No instante 5 minutos, inverte o sentido do seu movimento. Ah, Alexandre, no 5 começa a descer, então inverter o movimento? Não, cara. Não inverter o movimento, simplesmente está desacelerando. Pô, cara, vamos pensar. Você está dirigindo um carro lá, legal. Você está acelerando. O que você faz lá, o sinal fecha? Você desacelera. Quando você desacelera, do nada você inverte o movimento? Não, cara. Você só desacelera um pouquinho. Então não está invertendo movimento algum. Só está desacelerando. Então a C também está errada. D. No instante 10 minutos, encontra-se na mesma posição o que estava no instante 0 minutos. Não, né? Óbvio que não. 0 minutos estava aqui, o 10 está aqui. Então não faz nem sentido. Óbvio que não. Eu não estou invertendo o movimento, estou simplesmente desacelerando. Então não. Negativo. Letra E. Então já por eliminação é a letra E, né? Por eliminação, a gente já fica com a letra E. Mas vamos ver agora porque ela está correta. Entre os instantes 5 minutos e 10 minutos tem movimento retardado. Entre 5 e 10 a gente tem aceleração negativa. A aceleração negativa a gente diz que a gente está no movimento retardado. Tá? Movimento retardado. Ah, e aceleração positiva a gente diz o quê? Também movimento retardado. Aqui a gente teria um movimento acelerado. Ok? Cuidado para não confundir retrógrado com retardado, ok? Essas paradas. Então, aceleração negativa e movimento retardado, letra E, seria a nossa resposta. Uma questão bem tranquila, né? Bem facinha. Vamos para a próxima. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo t para um automóvel em movimento, num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel... Então, antes de ler as alternativas, vamos fazer uma rápida revisão aí do que é importante. Então você vê que a questão é bem parecida com a anterior, só que agora, em vez de velocidade, a gente trabalha com espaço. Espaço pelo tempo. E o que é maneiro agora? Pra você saber. Você tem um gráfico aqui, ó, de espaço por tempo. O que representa esse cara aqui, por exemplo? Você tem que pensar ele sendo a velocidade, ok? Então o que varia aí nisso aqui, nessa reta, é a velocidade. Então, por exemplo, olha aqui. Olha do ponto 3 até 8. Você está vendo que ficou constante? O que ficou constante aqui? Bom, o espaço ele se mantém no mesmo valor, certo? Então, aqui, nesse ponto aqui, o espaço é constante. Mas o que você tem que pensar aqui? Quanto que vale a velocidade aqui? Se é uma linha horizontal, uma linha constante aqui, a velocidade é 0. Uma das maneiras assim, de você pensar nisso, talvez, seja o seguinte. Velocidade é o quê? Delta S por delta T, né? É um jeito de pensar, tá bom? Só que o espaço aqui varia? Não, ele é constante. Então aqui é 0. Logo, a velocidade é igual a 0. Tá? É um jeito de pensar. Então, a gente teria aqui em 3 e 8, velocidade 0. Por exemplo, agora aqui, no início ele começa em menos 2 e a velocidade vai aumentando aqui, ó, tá vendo? Beleza? E aqui a velocidade está diminuindo. Lembra, se aparecer aqui velocidade por tempo, o que a gente analisa é a aceleração. Então, se está aumentando, está acelerando. Se está diminuindo, está desacelerando. Agora, espaço e tempo, a gente analisa a velocidade. Está aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade. Aqui, velocidade igual a 0. Ok? Espero que você tenha compreendido. Então, vamos lá. Letra A. Está em repouso no instante 1 minuto. Então, em 1 minuto está em repouso? Olha, tá no eixo X ali, beleza. E será que isso significa que está em repouso? Não, né? Porque o movimento começa em menos 2. Então, a velocidade aqui, na verdade, ela está aumentando, né? Então, não está em repouso. B.
possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos. Sim, aqui ó, 3 e 8 a gente tem o quê? Nosso espaço constante e linha horizontal, já que o gráfico é espaço por tempo. Sim, a velocidade ela é nula, ela é zero, a gente não tem velocidade. Nesse ponto aqui a velocidade realmente é igual a zero. Aqui a velocidade, por exemplo, é maior do que zero e aqui a velocidade é menor do que zero. Então sim, a resposta aí seria a letra. Mas vamos ver porque as outras estão incorretas. C. Sofreu um deslocamento de 4 km entre os instantes 0 minutos e 3 minutos. Então vamos lá. Entre 0 e 3 minutos, o que tem? Posição inicial, ou seja, S0, vale menos 2. Posição final, que é no 3 minutos, 4. Então é só fazer S menos S0 para a gente saber. Então vai ficar 4 menos 2. Isso vai dar o quê? 4 mais 2, que é igual a 6 km. E ele fala quanto? Sofreu um deslocamento de 4 km. Não, né? Sofreu um deslocamento de 6 km, não 4. Certo? Vamos analisar a letra D agora. O que diz a letra D? Descreve o movimento progressivo entre os instantes 1 minuto e 10 minutos. Não, né? Por que ela é falsa? Você olha de 3 a 8 minutos, a gente tem um repouso aqui. A velocidade é igual a zero. Então, não. E aqui do 8 até o 10 a gente tem um movimento retrógrado. Então, não. De 1 até 10, não. Se ele falasse de 1 até 3 aí, do menos 2 até 3, aí tudo bem. Letra E. Tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória? Não. Porque a posição inicial dele é menos 2. Beleza? Não 0. Ok? Beleza? Espero que você tenha compreendido. Vamos para a próxima.